Edivaldo Magro, já não é proibido o uso da maconha, não, Edivaldo? A vereadora, você deu o nome? Não dei o nome. Não vamos dar nome. Não coloquei. Então, Tem tá duas bom. vereadoras, né? Então. Fica no ar aí. Uma é a favor da maconha, a outra é contra. Eu não entendi Sim. muito bem essa questão. Dessa forma, Por uma questão jurídica, eu não trouxe. Primeiro vamos deixar claro, então nas áreas privadas pode. No boteco, Aqui só pode. fala nos Área lugares pública. públicos. Se você quiser fumar na sua casa, Não, mas se eu sem- estiver dentro de um bar, eu posso. Porque ela é uma área privada. Acho Então, que eu pode, acho né? que Porque aqui é. no projeto só tá falando lugares Isso. públicos. Bom, primeiro não é da alçada da vereadora. Ela acho que não passou pelas comissões. Já passou. Vai já agora, passou. só foi lida Então, ali no eu plenário e acredito vai que não pras tem margem comissões agora. nenhuma para prosperar isso. Vamos deixar claro que fumar maconha não é crime. É a posse, o tráfico. Agora, se for Local pego um cara público, é. fumar maconha ali, se você for pego fumando maconha, no máximo você vai lá, assim, num termo circunstanciado, e mesmo assim não acontece nada. Essa é uma questão, é dúbia, né? A lei tem uma fronteira aí. Você pegar um sujeito que está fumando maconha e levar lá para baixo, deixar ele preso, e tem casos sendo julgados em torno disso. Então a gente tem que entender que a vereadora acho que não tem alçada, não é da alçada do município fazer esse tipo de projeto de lei. Não tenho dúvida que não deve prosperar nas comissões de Constituição e Justiça, porque implica uma série de perguntas, uma série de questões quando você levanta isso. Primeiro, quem que vai proibir, quem que vai aplicar a multa? No projeto, a vereadora cita que compete ao município de Maringá, por meio de seus agentes competentes, fiscalizar, aplicar as multas e também promover a respectiva cobrança. Pois é. Aí fica fácil, né? Pois Aí é, quem fica que é esse fácil. agente público? É o fiscal da prefeitura que vai passar lá, vai ver um cara fumando e aí volta a mesma situação que a gente tinha durante a pandemia de multar alguém que não estivesse usando máscara, né? Não sei se lembram disso. Tá, tudo bem, o cara não tem um documento, não tem como identificar o cara, então não acontece, não dá para evoluir. Temos que ter o debate, tem um debate avançando no Supremo com relação ao porte, até que ponto você ter 25, ou 30, ou 50, ou 60 gramas vai ser crime ou não. Então acho que o debate ainda vai evoluir, vai avançar muito. Eu particularmente não tenho uma posição firmada a respeito da posse, 25, ou 30, 40 gramas. Eu acho que isso é um problema muito sério, mas cabe ao Estado brasileiro e à sociedade discutir como enfrentar o problema. E tem que ser enfrentado a questão das drogas sobre todos os aspectos. Agora, essa coisa de proibir o uso recreativo em praça pública, deixando no TV, deixando a suspeição de que poderá ser usado em ambiente privado, aí um bar é um ambiente privado, dentro de um restaurante é um ambiente privado. É muito dúbio, eu acredito que não deve prosperar isso dentro da Comissão de Constituição e Justiça, Thiago. E aí, Celestino, alguma possibilidade desse projeto ir adiante na Casa de Leis aqui em Maringá? Eu acredito que não, né? A CCJ, a própria Procuradoria da Câmara, vai barrar o projeto, porque não compete ao vereador, apesar que também não compete ao STF, né, tá legislando na descriminalização das drogas, né, principalmente da maconha, que é um gatilho, né, para novas drogas, é um gatilho para a esquizofrenia. E aí a gente lembra do hospital psiquiátrico que está fechado aqui, e eu não vi nenhum pronunciamento a respeito do hospital. Não lembro dela ter visitado o hospital a respeito disso. Primeiro tem que ter uma estrutura, né? A vereadora ela está legislando para os seus eleitores, né, na qual ela obteve votos democraticamente, foi eleita, diferentemente dos nossos ministros do STF, que querem legislar sem voto, né, sem apoio popular. Muito pelo contrário, muitos deles, bem como disse o Lula, não conseguem nem dar uma voltinha, né, em um restaurante e não serem vaiados. Então, é isso, ela está fazendo o papel dela, né, como legisladora, mas não compete a ela nesse momento, porque ainda a Rosa Weber já deliberou o seu voto, vai passar, né? Agora só compete saber a quantidade, né, da recreação que vai estar liberada. A gente vê andando no Novo Centro isso normal, né? E a Polícia Militar ela não está fazendo muitas batidas em relação a isso, porque quando você leva na frente do juiz ou na frente do delegado, né, entra num acordo e se libera, né? Assina um termo circunstancial, porque quem fuma não tem vergonha na cara, é vagabundo. E aí quem fuma em praça pública não está nem aí, né? Vai lá para a delegacia, é fichado, para ele é normal isso, né?
E eu espero que Finaliza, Emerson. os senadores, né, derrubem essa descriminalização que vai ser imposta pelo STF, né, e pensem na saúde das pessoas, pensem na saúde das famílias que vão ter que acolher, né, vão ter que ser penalizadas como a idosa que foi penalizada quarta-feira pelo neto, Finaliza, né, Celestino. que estava em surto psicótico e agrediu ela para roubar dinheiro para usar droga. Gilmar Ferreira, vai lá. Olha, bom, eu começo dizendo que eu sou contra o uso de drogas. É claro isso. Tóxicos. Tóxicos, né? Então, outra coisa, não cabe à vereadora, ela está tentando confundir um eleitorado menos avisado, está tentando fazer graça, como faz sempre, né? Não cabe à Câmara de Vereadores falar sobre isso, discutir sobre isso, então ela está tentando mostrar que ela foi contra isso, contra aquilo outro, para tentar, está chegando o final já do mandato dela, ela tem a possibilidade, inclusive, de ficar inelegível, porque tem problema já no Ministério Público, pode ser punida por enriquecimento ilícito e assim por diante. Tem a Lei 11.343 de 2006, que ela não, vamos colocar assim, ela não proíbe a pessoa de fumar a maconha, mas a pessoa pode ser presa por posse da droga. Isso acaba levando muita gente que é apenas o usuário, que é uma questão muitas vezes... É isso que o STF está julgando. Até. Então, ela dependia ali, no caso do flagrante, ou do juiz, muitas vezes, ou do próprio delegado dizer se aquilo era tráfico ou não. Então, o que o TSE... Não é um crime, então, fazer o uso de maconha, Gilmar? Não, veja bem. Só para a gente esclarecer você esses usar pontos. a maconha, segundo a Lei 11.343, não, se fumar, mas você ter porte da droga, sim. Então, o que o TSE... Contraditório. É isso que o STF está que o tentando STF está tentando isso. separar, no Exatamente. momento, quem é o usuário e quem no caso, o traficante. Porque, muitas vezes, o usuário é questão de saúde pública, o traficante de segurança pública. E é isso que nós precisamos. Eu vou, mais uma vez, deixar claro... Canabidiol, né? Não da erva. Ixi, é complicado, É do né? Deixa ele princípio falar, ele ativo. começa. Então a gente tem que deixar claro o seguinte: sou contra o uso de drogas, o STF está colocando uma forma de saber quem é traficante e quem é usuário que precisa, muitas vezes, de um auxílio para sair das drogas.